A escola, ela é fundamental nas etapas de nossa vida, desde os primeiros meses até a nossa adolescência, a nossa vida adulta. E neste cenário escolar, será que temos espaço para falar sobre saúde mental? Hoje, este será o tema do nosso café terapêutico. Comigo, Junília Medeiros, e com Yara Rodrigues e Maiana Galvão. Bem-vinda, Yara, bem-vinda, Maiana, Obrigada, bem-vindas. bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental nas escolas? Vamos lá, preparados, né? Bem-vindos, bem-vindas a todos aqui. Yara Rodrigues, psicóloga clínica, falando com vocês, direto de Americana. Olá, eu sou Maiana Galvão e hoje a gente vai estar batendo esse papo sobre saúde mental. E quando a gente fala sobre saúde mental nas escolas, lembro que antes da pandemia as demandas de psicologia elas já eram fundamentais. Porém, a pandemia foi um divisor de águas, onde as crianças tiveram que ficar em casa no tempo integral e não desenvolvendo o socioemocional. Além disso tudo, presenciaram em casa conflitos, abusos, situação econômica, perdas de entes queridos, e as crianças trazem isso para a escola. O professor, ele tem a formação de acolher e ensinar a matéria. Ele não está preparado para lidar com esse tipo de demanda. E percebe-se que se torna fundamental o trabalho do psicólogo de maneira permanente em todas as situações de ensino. E é o que a gente vai estar conversando hoje, né, meninas? Exatamente, Maiana. E interessante que você trouxe, né, o pós-pandemia. E a gente percebe que a figura do psicólogo ela foi muito mais percebida nesse pós-pandemia. De repente, começaram a aparecer os quadros de ansiedade, os quadros depressivos, e quando tiveram que fazer essa ressocialização escolar, as crianças se perceberam um pouco perdidas, né? Tipo, e agora? Como que eu faço isso novamente? E o interessante é a gente pensar, se não há saúde mental, há aprendizado? Se essa criança ela não tem um ambiente onde proporcione, né, que ela fale das suas emoções, que ela se expresse e que não tenha só um aprendizado intelectual, porque é o que nós aprendemos, né, Yara, no decorrer da escola, do período escolar. E claro, a gente trouxe também esse tema pelo fato, recentemente, teve, infelizmente, aquela tragédia em Aracruz, por um adolescente, e que nos levam a pensar o que esse adolescente, né, passou no período escolar, né? O que motivou, o que levou. Então, não temos resposta, claro, né? Mas nos leva a fazer essas reflexões. Será que tinha um suporte emocional dentro da escola frente a um bullying? Frente a um comportamento que muitas das vezes é considerado inadequado, mas a Maiana trouxe muito bem, o professor ele é formado para dar conta do conteúdo, né, fundamental no âmbito escolar. Então é o português, é a matemática, é a história, é a geografia. Mas se de repente aquele aluno ele começa a chorar dentro da sala de aula, o que esse professor pode fazer? Né? Se um aluno está sofrendo um bullying e aí ele não consegue se defender, ele não consegue falar, ele guarda aquilo, ou se ele fala isso com o professor, como que o professor vai se posicionar? Claro que é importante também a gente trazer a reflexão que não estamos aqui para falar que o professor ele tem que fazer o papel do psicólogo, né? É importante a gente frisar isso.
mas que ele possa saber a quem encaminhar e quando encaminhar. Afinal de contas, o aluno ele passa a maior parte do tempo no âmbito escolar. Não é mesmo, Yara? Olha, Ju, desculpa. Quem acompanha nós aqui, né, já acompanhou, né, até na live anterior com a presença da Andrea, né, riquíssima, Sim. A experiência dela com a educação infantil. E eu, com esses 18 anos, né, hoje eu faço orientação para pais, para equipe gestora, né, professores. Inclusive, semana passada eu estava com o pessoal de educação infantil em São Paulo. E assim, o professor, existem, né, situações que o professor ele precisa dar uma intervenção, né, Ju, de imediato. Sim. Até a Andrea trouxe, né, a questão das crianças pós-pandemia, como ela percebeu esse estado emocional das crianças, a saúde emocional, né? Então, eles passaram, nós estávamos falando de educação infantil, né? De crianças mais individualistas, egocêntricas, e aí nós vamos para essa demanda, né? Independente da idade que nós estamos aqui trazendo, porque é o campo escolar, de fato, né, Ju, a escola ela tem uma preocupação com o conteúdo. Tem uma frase do Cortella, né, que eu acho bárbara, eu uso isso, eu levo, é que a escola ela é um campo para ensinar, para trazer conteúdos da base de escolarização. Isso. Então, escola, escolarização. Então, ela passa todo aquele conteúdo que você, né, até trouxe muito bem aqui. Então, conteúdos para uma vida profissional. Então, ela tem esse âmbito de conteudista, mas como fica o estado emocional? Como é essa intervenção? Tem coisas que o professor, eu em sala de aula, né, já com a formação como psicóloga, eu não podia atuar como psicóloga. Mas tem coisas que você precisa imediato. Então, essa questão do bullying, da rejeição, da exclusão. Então, como professor, né, está munido desses conhecimentos, né, dessa questão do acolher, como é para o professor, né? Ficamos, assim, muito limitados, porque nós, né, como professores, a gente tem essa intervenção que tem que ser de imediato, mas nós, né, muitos professores aqui que acompanham, então, pedagogos, psicopedagogos ou outra mesma formação, não tem tempo, né, e não tem como também, porque falta recursos desse professor de intervir nessa dinâmica. Então, bem colocado, né? Não que o professor não, né, não tem suporte, mas muitas vezes falta mesmo, né, nesse campo de Falta o tempo, de preparo, né, também. preparo. Às vezes o tempo Preparo. também, né, de olhar uma sala numerosa, de acompanhar Sim. cada particularidade. Então, você, né, Ju, quantas histórias poderíamos contar aqui de questões de sala de aula, né, que o aluno chega já com uma questão familiar de grande dificuldade, e aí não consegue acompanhar, né, Ju? E como que é essa intervenção do professor? Então, essa questão né, do olhar do terapeuta, preparo para encaminhar, eu consigo. Eu imagino que é uma luta muito grande do professor também. E passa a ser frustrante, né, Ju? Sim, e muito, Yara. Você trouxe aí, trazendo um pouquinho da minha experiência do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto, né, da SEDUC, que é a Secretaria de Educação aqui de São Paulo, e atuando como psicóloga em algumas escolas estaduais via videoconferência. E o interessante que eu observei, que quando fala-se assim, agora vai ter um psicólogo na escola.
Então, o que que eu pude perceber? A figura do psicólogo na escola é associado como eu tenho problema. Então, era trazido muito. Professor, mas por que que a gente vai ter que conversar com a psicóloga? Porque era num formato de palestras, de orientações, né? Onde eu trazia alguns assuntos de âmbito escolar, mas com a visão da psicologia, para a gente até falar um pouquinho sobre a importância, né, da saúde mental. Então, eu levava temas como bullying, automutilação, assim, o respeito, o trabalho em equipe, trabalhar mesmo esse lado emocional. E por esse um ano, nas escolas que eu passei, foram 5 escolas, o interessante é que todos os alunos, então quando eles chegavam, era videoconferência, e eles falavam assim, ah, mas eu não tenho problema, porque a figura do psicólogo na escola, ela é considerada assim, se você não está bem, se você, né, fez algo errado, se você está doente, você vai falar com o psicólogo. Então é num sentido de, por que que eu tenho que falar com o psicólogo? Mas eu estou bem, né? Eu não fiz nada. Então, tem ainda esse estigma de que o psicólogo dentro da escola é visto como aquele ser superior, e não é isso, pessoal. Né? O psicólogo na escola, ele está ali, e eu digo isso principalmente para os professores, né? Para as escolas de uma forma geral. Enxergue-nos como um braço a mais para vocês. E não só para os alunos. Então, eu fazia o trabalho com os alunos e com os professores. E o interessante é que a gente tem que tirar esse local, esse lugar, né? Vou falar com o psicólogo, então eu tô doido. Não, né? Dá um pouquinho de trabalho. E aí, quando a gente consegue desconstruir isso, que o aluno percebe que é um espaço onde ele vai trabalhar o autoconhecimento, onde ele vai trabalhar as fragilidades, as dificuldades, principalmente temas relacionados ao bullying. Então, tinha muito. E aí, como que a gente trabalha esse bullying na escola? Primeira coisa é o respeito. E pasmem, quando começamos a trabalhar este assunto nas escolas, e aí eu vou dar um puxãozinho de orelha nos pais. Muitos alunos, ao trazer, né, relatavam que esse bullying começava em casa. Então, os pais também são peças fundamentais, né, nesse trabalho. Claro, tem a questão, como que vai funcionar? O aluno, ele fica boa parte na escola. Então, o professor, ele passa maior tempo com este aluno. Então, é mais fácil esse professor identificar algo. Mas também não podemos jogar essa responsabilidade só no professor. Porque quando esse pai ou essa mãe é chamado à escola, que esse pai vá disposto. Então, o que eu sempre era colocado porque eu fazia reunião com os alunos, com os professores, e depois fazia com os pais. Então, o que os pais colocavam? O que você aprontou? O que você fez? Você está me tirando do meu horário de trabalho, né? Então, assim, não tem aquela, opa, deixa eu ir lá para ver o que eu posso ajudar, não só na educação acadêmica do meu filho, mas na educação social, moral, emocional, né? No crescimento desse aluno, dessa criança, desse adolescente. Então, ontem eu estava vendo a reportagem sobre o que aconteceu em Aracruz. E tem uma reportagem lá que eles fizeram com o pai do atirador, né, do adolescente. E o repórter perguntou para ele: você percebeu que o seu filho vinha planejando isso? Aconteceu algo? E aí o interessante, ele falou assim: há uns 2 anos
o meu filho falou de uma situação de bullying. E aí, de lá para cá, tipo, ele falou de uma situação de bullying, e o que que eu faço com isso? Eu dou ouvidos? Eu não dou ouvidos? O meu filho chega para mim e fala assim: pai, fui chamada de baixinha na escola, né? Eu vou ouvir esse filho, eu vou acolhê-lo, ou eu vou falar: tá, mas você é baixinho mesmo, né? Não vai fazer nada. Então, pais, ouvem os seus filhos, né? E aí, opa, peraí, isso te magoou, isso, né, machuca de uma certa forma, então deixa eu ir lá na escola, deixa eu conversar, deixa eu entender, deixa eu saber o que está acontecendo. Não é simplesmente deixar, né? Então, quando eu ouvi essa entrevista, há uns 2 anos ele trouxe uma situação de bullying e tá, e aí? Entra aqui, sai aqui, eu não faço nada? Problema da escola? Né? Então, é um trabalho multidisciplinar que envolve a escola, o professor, o diretor, os pais, porque tem um ser humano ali em formação, em crescimento. Né? E por isso que muitas das vezes falar de saúde mental nas escolas é tão difícil, porque sempre vai faltar uma pontinha, né, Yara, né, Maiana? Maiana, enquanto mãe Exatamente. aí, Maiana. Você disse uma frase, né? Aí, e eu vou complementar com outra frase. Quem de nós Uhum, nunca ouviu quando chegamos, né, em casa e reclamamos de alguma coisa que aconteceu na escola? Hoje nós temos o bullying, mas o bullying sempre existiu, né, Maiana? Então, Exatamente. sempre existiu. Hoje nós temos esse nome. E a frase, mãe, me chamaram de magrela. E aí a mãe fala o uhum. quê? Mas você é? Então, você não é. Não, não estou culpando os pais, né? Ah, me chamaram de gordinha. Ah, mas Fecha a você é? boca, você tá gorda mesmo. Quando não Uhum, tem isso, né? Vamos chamar de chato. Ah, mas você é? Você é isso que falaram? Então deixa pra lá. Então, quanto que, né, os pais, eles não têm, não estou culpando, mas hoje com essas sim, informações, né, com este crescimento que nós temos, a gente vê o quanto que dói, né, ser chamada de sim. chata, de baixinha, de gordinha. Então, como é o acolhimento? É o que você falou, são alguma, né, as pontas precisam estar bem alinhadas, bem, né, Uhum, firmes e poder trabalhar em trio, né, ou uma dupla, escola, família, mas sim. e aí vem depois, né? Mas você não fecha a boca mesmo, por isso você é gorda desse jeito. Então Uhum, reforça ou não acolhe. isso. Então todos nós ouvimos isso, né? Não sei se a Maiana ouviu em algum momento isso, mas você é. Já ouvi muito. Eu Ouvi ouvi. muito. E o comportamento das outras crianças, pelo menos na minha época, era cruel. Era cruel, Sim. era de isolamento, era um bando, não era só um que fazia isso. Então, assim, eu era isolada e existia um grupo de crianças que se juntavam para poder fazer aquele bullying. Uhum, Então, assim, uhum, para uma criança é muito doloroso isso. Psicologicamente abala, não dá vontade de ir para a escola. É muito uhum. complicado isso para a cabeça de uma criança. Conseguir administrar isso sozinha é muito complicado. Uhum. E a gente não está aqui também falando, né, no sentido de vitimizar, mas no Não. sentido de acolher, porque, claro, essa criança vai passar por frustrações na vida, vai Sim, passar por situações que, se não tiver, não se cria resiliência. Mas é importante os pais estarem atentos a como vai fazer essa formação, né? A como a criança vai lidar com isso, exatamente. porque o bullying ele é muito ligado ao respeito. Então eu ensino o respeito para o meu filho. Ah, mas o meu filho não faz bullying com o amiguinho. Ok, mas e se ele vê um outro amiguinho sofrendo bullying? O seu filho é orientado a intervir, a falar que aquilo não pode, que aquilo machuca,
né, que tem que se ter o respeito. Então é nesse sentido também. E a Yara colocou muito bem, não é que vamos achar um culpado, não. Vamos começar a ter esse acolhimento para se ter grandes cidadãos futuramente. Uma coisa que eu escuto muito, na minha época não existia bullying, isso agora é tudo mimimi. Realmente, na nossa época não existia bullying, mas e os adultos de agora? Ansiosos, depressivos, não são resilientes, né? Não Baixa conseguiram se autoestima, não desenvolver, consegue se baixa colocar. autoestima, né? Então, assim, tem essa questão. Naquela época era mimimi, mas como que você está agora enquanto adulto? Né? Como é que está a sua resiliência? Como é que está a sua autoestima? Aí que você começa, opa, né? São adultos que hoje desenvolveram uma compulsão alimentar, são adultos que hoje não conseguem lidar com frustrações. Então, não é questão de ser mimimi, é uma questão muito importante. O ouvir o outro, o acolher o outro, o respeitar o outro, ela é muito importante. E quando a gente vai falar isso, né, levar para o ambiente escolar, para o âmbito escolar, uma coisa que eu ouvi muito na época que eu estava no projeto: tem que ser rápido porque eu tenho que passar português e matemática. Tem que ser rápido porque tem outras matérias. Nossa, mas a gente não tem muito tempo para isso. Tá aí o desenvolvimento. E aí eu volto a perguntar: se não há uma saúde mental saudável, vai haver um aprendizado? Porque se esse aluno é ansioso, é depressivo, como é que ele vai aprender, né? Então tem essa questão também. Maiana, eu vi que foi uma pergunta aí, Tem mas uma eu não pergunta consegui aqui, ó. acompanhar. Você consegue reproduzir para a gente aí, por gentileza? A Ivone Cirilo. Obrigado pela sua participação. O que falo com a Isa que o colega que tem esse comportamento, ele já chega na escola com problemas não resolvidos em casa? Conseguiram entender a pergunta? Conseguiu aí, Yara? Fala de novo, Maiana. O que eu falo com a Isa que o colega que tem esse comportamento, ele já chega na escola com problemas não resolvidos em casa. Ou seja, criança que trouxe esse sentimento de revolta já implicando com o coleguinha. Como é que a mãe explica Não é isso? uma pergunta. Tá Não. certo. É um questionamento. Eu sinto que ela está colocando o que ela faz, né? Ela diz sobre essa criança que já chega provavelmente de casa, né, com algumas questões já que precisariam resolver. Esse seu acolhimento com a Isa, eu vejo como correto, né? Você precisa não, né, aguçar essa agressividade ou essa disputa, fica longe dele, ele não é seu amigo. Pelo contrário, né? Você já está contribuindo para que essa criança entenda a questão emocional. Olhar para esse colega de sala com um olhar, não um olhar racional, né? Ele vai ter que ser punido, vou falar, mas com um olhar de amorosidade. De acolhimento, né? De acolhimento. Olha, Isa, ele já provavelmente veio de casa com. Essa é a orientação que eu falo para alguns pais, né? Já revela para essa criança que a outra provavelmente tem alguma questão que não consegue resolver, que ela precisa de acolhimento, que ela precisa de apoio, até se for um pouco maior, né, fazer com que outras pessoas consigam ficar ao lado desse jovem. Então, é uma orientação correta, assim eu vejo, Ju. O que você acha? Sim, sim. E aí, Yara, você colocou uma coisa muito interessante, que é o acolhimento dessa criança que sofre esse bullying. E a Ivone, ela trouxe até que a Isa faz terapia já tem um ano, e isso ajuda muito. Ótimo. Sim, as crianças, o quanto antes, buscar esse autoconhecimento, essa identificação melhor. E o interessante é que se você percebe
que é algo que traz, né? Ah, ela já traz de casa. E aí entra aquele preparo que a gente falou lá no início do professor, né? Será que não seria interessante pedir o professor para trazer os pais dessa criança até a escola, até mesmo, eu sempre oriento os professores a falar assim, olha, eu observei que o seu filho, né, tem tido tal comportamento. Fala pra gente um pouquinho como que é dentro de casa, como que está essa relação. E não no sentido de que você tem que punir o seu filho. Então escute, veja, ensina, né, para entender. Porque muitas das vezes a criança que comete bullying, ela também está passando por um bullying, ela também está em sofrimento. Então, eu preciso entender o que aquela criança está falando com aquele comportamento agressivo de atingir o outro, né? E para saber também o que está passando. Então, quando a Ivone trouxe aí, já traz de casa, que é aquilo que a gente falou, né? O bullying já começa em É um casa. pedido de socorro, É um parece, né? pedido de socorro, sim. Eu trago muito isso quando eu faço as palestras sobre automutilação. Os pais entram em desespero. O meu filho está se cortando. Porque. Né? E uma coisa que eu escuto muito: ele tem de tudo. Ele tem celular, ele tem o melhor tênis, ele tem notebook, ele tem a melhor mochila. E sempre quando eles trazem isso para mim, eu não sei por que ele está se cortando. Eu pergunto, ele tem a sua atenção? Ele tem o seu acolhimento? Mas eu não tenho tempo. Então entra naquela questão, né, do compensatório. E assim, meninas, esse tema, saúde mental nas escolas, dá vários desdobramentos, né? Dá vários temas. E hoje a gente queria só instigar um pouco a reflexão e falar que neste mês de dezembro, que vai, né, iniciar semana que vem, a gente vai estar trazendo toda quarta-feira um pouquinho mais sobre este tema da saúde mental nas escolas. Então, nos acompanhe, né? Gostaria de falar que todas as lives ficam gravadas no meu Instagram, no Instagram da Yara. Então, sigam a gente, vai lá, curta, comenta, fala o que achou dessa live, se fez sentido para Compartilhem. você, compartilhem, né? Vê se fez sentido, se não, mandem perguntas, pode colocar lá, vai ser um prazer respondê-los. E gostaria de agradecer, né? Opa, faça isso. Ela vai compartilhar a live no grupo dos pais. Paulo Maravilha. Moraes aqui, ó. Paulo Moraes está com a gente aqui na live, parabenizou a gente pelo tema. Muito obrigada pela participação, Paulo. Obrigada aí. Então, assim, compartilhem, né? Toda quarta-feira, agora nesse mês de dezembro, a gente vai falar um pouquinho. Vão ter convidados para trazer um pouquinho de cada visão. Hoje a gente iniciou essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Maiana, obrigada mais uma vez por abrir a nossa live com textos riquíssimos, né? Yara, sempre compartilhando aí com a gente um pouquinho da sua experiência, um pouquinho, né, do seu conhecimento. E hoje eu deixo essa reflexão e nos encontramos na próxima quarta-feira com saúde mental, né? Maiana, você tem o tema aí já para a gente falar com o pessoal, para instigar eles a nos assistir? Socorro, porque eu não anotei. Não me faz essa vergonha, não, Junília. Mas, ó, semana que vem, dia 7/12, a gente vai estar vai aqui continuar no nosso... nessa linha, né, Junília? Sim, achei aqui, ó, o mental. nosso tema. Ó, socorro. Nosso tema, saúde mental nas escolas, vivência de um professor. Então, a gente vai trazer um professor para estar falando um pouquinho dessa experiência. Então, siga-nos, não perca. E obrigada mais uma vez a cada um por estar conosco nesta manhã. Até um próximo café.
Até, Tchau, muito obrigada. gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até.